O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Livro 4. Esperanças e Consolações. Capítulo 2. Penas e gozos futuros. 4. Natureza das penas e dos gozos futuros. Parte 2. 973. Quais são os maiores sofrimentos que os maus espíritos podem suportar? Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Os próprios espíritos que a sofrem teriam dificuldades em vos dar uma ideia, mas seguramente a mais horrível é o pensamento de serem condenados para sempre. O homem tem das penas e dos gozos da alma após a morte uma ideia mais ou menos elevada, segundo o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, mais essa ideia se depura, se desprende da matéria. Compreende as coisas de maneira mais racional, deixa de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada. A razão mais esclarecida nos ensina que a alma é um ser inteiramente espiritual, por isso mesmo não pode ser afetada pelas impressões que não agem fora da matéria. Mas disso não se segue que esteja livre de sofrimentos, nem que não seja punida pelas suas faltas. As comunicações espíritas têm por fim mostrar-nos o estado futuro da alma, não mais como uma teoria, mas como uma realidade. Colocam sob os nossos olhos as vicissitudes da vida de além-túmulo, mas ao mesmo tempo nos apresentam como consequências perfeitamente lógicas da vida terrena. E embora destituídas do aparato fantástico criado pela imaginação dos homens, nem por isso não menos penosas para os que fizeram mau uso de suas faculdades. A diversidade dessas consequências é infinita, mas pode-se dizer de maneira geral. Cada um é punido naquilo em que pecou. Assim é que uns o são pela incessante visão do mal que fizeram, outros pelos remorsos, pelo medo, pela vergonha, a dúvida, o isolamento, as trevas, a separação dos seres que lhes são caros, etc. 974. De onde procede a doutrina do fogo eterno? Imagem, como tantas outras, tomada pela realidade. 974a. Mas esse temor não pode ter um bom resultado? Vede, se ela refreia aqueles que a ensinam, se ensinais coisas que a razão rejeitará, mais tarde produzireis uma impressão que não será durável e nem salutar. O homem, incapaz de traduzir na sua linguagem a natureza desses sofrimentos, não encontrou para ela a comparação mais enérgica que a do fogo, pois esse é para ele o tipo do suplício mais cruel e o símbolo da ação mais enérgica. É por isso que a crença no fogo eterno remonta à mais alta antiguidade, e os povos modernos a herdaram dos antigos. É ainda por isso que, na sua linguagem figurada, ele diz: o fogo das paixões, queimar de amor, de ciúmes, etc. 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim, e é isso que os tortura, pois compreende que estão privados dela por sua própria culpa. E por isso que o espírito liberto da matéria aspira a uma nova existência corpórea, pois poderá abreviar, se for bem empregada, a duração desse suplício. E então que ele escolhe as provas que poderão expiar suas culpas, porque, ficar sabendo, o espírito sofre por todo o mal que fez ou do qual foi causador, involuntário, por todo o bem que, tendo podido fazer, não fez, e por todo o mal que resultar do bem que deixou de fazer. O espírito errante não está mais envolvido pelo véu da matéria.
como se tivesse saído de um nevoeiro, e vê que o distancia da felicidade. Então sofre ainda mais, porque compreende quanto é culpado. Para ele não existe mais a ilusão, vê a realidade das coisas. O espírito, na erraticidade, abrange na sua visão, de um lado, todas as suas exigências passadas, e do outro, o futuro prometido, compreendendo o que lhe falta para atingi-lo. Como um viajante que chegou ao cume de uma montanha, vê a rota percorrida e o que falta para chegar ao destino. 976. Ver os espíritos que sofrem não é para os bons uma causa de aflição, e nesse caso, em que se transforma a sua felicidade assim perturbada? Isso não é uma aflição, pois eles sabem que mal terá um fim e ajudam os outros no seu aperfeiçoamento, estendendo-lhes a mão. Essa é a sua ocupação. É um gozo quando obtém êxito. 976A. Concebe-se isso de parte dos espíritos estranhos ou indiferentes, mas a visão das dores e dos sofrimentos dos que lhes foram caros na terra não lhes perturba a felicidade? Se eles não vissem esses sofrimentos, seriam estranhos após a morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas consideram as vossas aflições de outro ponto de vista, pois sabem que os vossos sofrimentos são úteis para o vosso adiantamento, desde que os suporteis com resignação. Eles se afligem mais com a falta de coragem que vos atrasa do que os sofrimentos que sabem ser passageiros.